Fala galera, James Nara aqui para falar com vocês pelo Futebol na Fronteira sobre esse campeonato que alguns conhecem, outros nem tanto, e outros gostariam de saber mais, que é a CONCACAF Copa Ouro. Vamos falar aqui sobre isso, mas antes de mais nada, peço você para se inscrever, curtir, comentar o canal, poder divulgar mais para você ter mais possibilidades de qualidade visual, auditiva do produto que a gente fornece aqui para vocês no YouTube, esse vídeo, essa informação sobre o futebol, sobre os 4 países que a gente aborda aqui, tá? Então, também peço para você seguir as plataformas midiáticas, Facebook, Instagram, Twitter, Kuwait, TikTok, Spotify, além do YouTube, claro, para você estar ligado de tudo que acontece nos Estados Unidos, México, Argentina e Paraguai, certo? Dado o recado, e claro, vai ter tudo na descrição. Onde eu vou encontrar? Tudo na descrição, os links para você acessar e seguir as nossas plataformas midiáticas. E também deve ter um IGTV aqui acima para você ver algum vídeo anterior que você não assistiu ou que você queira rever porque gostou ou porque está em alta. A gente vai estar colocando aqui em cima, além da descrição aqui abaixo, para os links que você queira acessar para começar a seguir. Show? Vamos começar o vídeo aqui. Eu tenho o meu laptop para falar sobre a CONCACAF Copa Ouro, porque ela tem uns dados bem bacanas e eu fui atrás deles para passar para vocês. Então, a Copa Ouro ela foi criada em 1967, 63, na década de 60 de um modo geral. E na época era um outro formato, chamado de CONCACAF Championship. Na época era um campeonato que havia se iniciado, mas não se perdurou por muitos anos. Tanto é que em 91 ela mudou para esse formato atual, que é a CONCACAF Copa Ouro. Eu fui buscar os dados de um e de outro, porém o primeiro não era tão simples de achar. E na dúvida eu achei melhor colocar apenas o recorte do formato atual, que é de 91 até 2021, essa CONCACAF Copa Ouro. Claro, por exemplo, os campeões eu não vou cortar. Os títulos eu consegui achar, tanto fonte de um quanto fonte de outro, a mesma numeração de campeões. E aí eu decidi permanecer com os campeões, tanto do atual quanto do antigo formato, até porque não havia motivo, já que eu tinha encontrado uma fonte de mais confiança ali, de mais coerência. E aí isso vai estar sendo incluído. Agora, artilharia, passadores, eu não encontrei com certa confiança e decidi não passar, para não passar besteira para vocês, tá? Bom, como eu falei, ela foi criada em 1967, a CONCACAF Championship. Em 91 virou a Copa Ouro e segue assim até então. E aí tem uns campeões, tem artilheiros, e você fica se perguntando, quem será o maior artilheiro? Quem será o cara com mais nome? Digamos que na Champions tem o o Cristiano é Mister Champions, na Copa do Mundo o Pelé é o Mister Copa do Mundo, o Ronaldo também poderia ser o Mister Copa do Mundo, e aí na Copa Ouro teria, digamos que o Mister Copa Ouro seria o Landon Donovan, o americano, lendário camisa 10, para quem lembra, um cara que jogou bem tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Ele é um cara que tem bastante número aqui, ele vai ser bem falado no decorrer do vídeo. Então, bora falar aqui. Vou começar com os artilheiros, que no caso vou falar em ordem decrescente, tá? E aí vamos falar aqui em primeiro lugar. Quem seria em primeiro lugar? Ele mesmo, o Landon Donovan, ele que tem 18 gols em 6 edições. Lembrando que a Copa Ouro, é bom salientar isso, é bom explicar. A Copa Ouro ela acontece de 2 em 2 anos, ela é bienal. E é diferente da Copa América nesse ponto. Na verdade, a Copa Ouro ela é a Copa América da CONCACAF. A Copa América é organizada pela Conmebol, como todo mundo sabe, e a Copa Ouro é organizada pela CONCACAF. É a mesma coisa, campeonatos de seleções, porém das suas organizações. E a diferença no caso é que a Copa Ouro ela acontece de 2 em 2 anos e a Copa América acontece de 4 em 4 anos. Aí voltando aqui o vídeo, no caso, os artilheiros é o Landon Donovan, tá? Que tem 18 gols em 6 edições. Aí ele tem uns recordes interessantes, por exemplo, ele é o cara com mais artilharias no campeonato. Tem 3 artilharias. Dessas 3, ele foi em sequência, 2003, 2005 e 2007. O cara tava voando nas competições. Em detalhe, tá? Ele, por exemplo, né, isso poderia diminuir, mas não é o caso. Assim, lá não tem muitos gols. Vai ter um vídeo que eu vou falar a respeito sobre a Copa Ouro um pouco, uma forma de crítica aí, querendo que vocês opinem a respeito disso também, mas vai ser no próximo vídeo que a gente vai estar fazendo sobre também a Copa Ouro, tá?
Eu vou estar deixando mais claro sobre isso, dos jogadores que jogam, que não jogam, que poderiam jogar, que poderiam abrilhantar mais o campeonato. No caso, o Donovan ele foi artilheiro, por exemplo, com 3 gols em algumas edições. Então você fazer 3 gols e você já ser artilheiro é pouca coisa, né? Pois é. Porém, não tem realmente muito... É porque no caso realmente não tem muito poderio ofensivo no campeonato, por falta de alguns jogadores que poderiam estar lá. Algumas seleções têm possibilidades e não convocam os jogadores. Mas eu vou falar isso num outro vídeo, tá? O Donovan, no caso, tem 18 gols em 6 edições. Ele é o cara com mais artilharias no campeonato, são 3. E ele é o jogador com mais jogos pelo campeonato, 34 jogos, não há jogador algum com mais jogos que o Donovan. Em segundo colocado fica o Dempsey com 13 gols em 5 edições. Ele que eu mostrei no vídeo anterior, para quem não viu, os 5 maiores artilheiros da seleção norte-americana, vê lá, vai ter o jogador Dempsey entre as cabeças dos maiores artilheiros da seleção norte-americana. Dempsey então com 13 gols em 5 edições na Copa Ouro. Em terceiro lugar fica o Andrés Guardado e o Zaguinho, ambos mexicanos, com 12 gols. O Andrés Guardado com 4 edições na carreira e o Zaguinho com 2 edições de Copa Ouro na carreira pela seleção mexicana. Em quarto lugar tem o Blas Pérez com 11 gols em 5 edições. Ele é um jogador que joga pela seleção do Panamá, jogou pela seleção do Panamá. E em quinto lugar também tem um jogador da seleção do Panamá, o Luiz Terrada, com 10 gols em 5 edições. Fazer uma menção honrosa que eu poderia fazer, e eu vou deixar para o próximo vídeo, porque você vai entender o meu ponto de vista aqui em relação à Copa Ouro, que eu havia mencionado no início, e é porque é triste falar sobre isso, sabendo que poderia ser melhor o campeonato. É um campeonato que tem uma possibilidade de ser melhor. Não digo melhor de todas as seleções, nunca vai chegar aos pés de uma Eurocopa. Nunca diga nunca, mas você olhar as seleções hoje, é muito difícil você imaginar um cenário onde eles vão conseguir ser melhores ou bater de frente com uma Eurocopa da vida. Então, é difícil, porém poderia sim ser melhor. E a gente vai chegar lá no próximo vídeo. Vou falar sobre isso. No caso, a pessoa que eu vou falar é o Titiarito, lá no próximo vídeo, tá? Para quem é fã do Titiarito, então fica ligado que vai ter o próximo vídeo sobre a Copa Ouro e ele vai estar no meio também. Vou fazer a menção rosa aqui das artilharias de um jogador que ele é filho de brasileiro. O cara foi nascido no Brasil. O Alexandre Henrique Borges Guimarães nasceu no Brasil. É pai do jogador Celso Borges, de 33 anos, que fez 5 gols em 6 edições de Copa Ouro. Ele é um costarriquenho, defende a seleção da Costa Rica como o pai já jogou. O pai era jogador, jogou pela seleção e virou técnico. Hoje ele é técnico, ele trabalha como técnico. No momento não tem clube para treinar, porém ele já treinou alguns clubes como Atlético Nacional, alguns times da Costa Rica. Ele é um jogador com nome lá na Costa Rica. Ele disputou até a Copa do Mundo de 90 pela Costa Rica. E o seu filho joga com o Keylor Navas, por exemplo, nas seleções, nos jogos onde disputa a classificatória ou então até a Copa do Mundo, se for o caso. Celso Borges, que defende o La Coruña da Espanha, o time tradicional da Espanha, está aí então com 5 gols. Não é de fato um brasileiro, é apenas um descendente, digamos assim, e o pai que nasceu no Brasil, nasceu em Maceió, o pai do Celso Borges. Quem são os maiores passadores da CONCACAF? Bom, os maiores passadores da Copa Ouro, no caso aqui, Coca-Cola, pô, da CONCACAF Copa Ouro, é novamente o Donovan. O Donovan, ele é gol, é artilheiro, é campeão, ele tem tudo aqui. Em primeiro lugar é o Donovan com 9 assistências na Copa Ouro. Em segundo colocado tem o Blas Pérez e o Michael Bradley. O Blas Pérez, que eu já havia falado, jogou na seleção do Panamá. E o Michael Bradley jogou na seleção norte-americana, ambos com 7 assistências. Em terceiro lugar tem o Giovanni dos Santos. Ele jogou em 3 edições e tem 6 assistências, o mexicano, junto com o americano Alejandro Bedoya. Bedoya também tem aí 6 assistências pela seleção nessa competição. Em quarto lugar tem o Clint Dempsey, novamente aparecendo aí, o americano, junto com o Andrés Guardado, ambos com 5 assistências. Em quinto lugar tem o Raul Jiménez, com 4 assistências em 2 edições, jogador que joga no Wolverhampton, um jogador que ficou bem conhecido ultimamente na Europa, depois de suas grandes atuações na competição da Premier League. Quem são os maiores campeões do campeonato? É o México, aparecendo aqui em primeiro lugar. Ele tem 11 edições e os Estados Unidos em segundo colocado
com 7, atual campeão, venceu do México por 1-0, o México que era o atual campeão até perder para os Estados Unidos. E em terceiro lugar, por incrível que pareça, com apenas uma competição, é o Canadá. O Canadá só tem um título de Copa Ouro. É praticamente dominado pelo México, é o eixo México e Estados Unidos, são os campeões. Os Estados Unidos com 7 e o México com 11. É basicamente assim, eles que mandam na parada. Em relação a campeões, jogadores mais vezes campeões, aí você vai ver uns jogadores mais conhecidos, por exemplo, Guilherme Ochoa, que jogou a Olimpíada contra o Brasil agora, perdeu nas penalidades. E o Donovan, também o multicampeão da seleção norte-americana, ambos com 4 taças da Copa Ouro, ali lado a lado, em primeiro lugar. Em segundo lugar tem o Giovanni dos Santos, que é filho do falecido brasileiro Zizinho, que a gente havia mencionado num vídeo sobre resumão da semana, que havia falecido nesse último mês agora de julho. Então o Giovanni dos Santos, que foi revelado pelo Barcelona, tem o seu irmão Jonathan dos Santos, ele tem 3 assistências, três taças pela seleção mexicana, junto do Dempsey, que também tem 3. E, em terceiro lugar, eu colocaria uma galera aqui, porém, é muita gente. Então, eu decidi deixar só primeiro e segundo, porque desses 2 para baixo, de 3 conquistas para baixo, é muita gente. E é uma galera que às vezes tu não conhece. Então, eu falei, eu vou falar os mais relevantes, até porque para ser interessante de falar aqui e chamar a atenção, né? É por isso. Aqui também tem, para finalizar o vídeo, os maiores campeões técnicos em relação aqui no caso do campeonato. Os maiores campeões como técnico é o Bruce Arena, com 3 conquistas pela seleção norte-americana. E em segundo lugar tem o Bora Milutinovic, que ele foi campeão lá no primeiro recorte, no primeiro formato, na CONCACAF Championship, tá? Ele tem 2. E aí, com uma conquista, gente, aí tem uma galera também, então não decidi nem colocar. Então, em primeiro tem o terceiro aqui, o primeiro tem com 3, que é o Bruce Arena, e em segundo tem o Bora Milutinovic, mexicano, que tem 2 conquistas pela seleção mexicana no primeiro formato lá na década de 60 até a década de 90, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje sobre eu tô com dificuldade para falar esse nome, a CONCACAF Copa Ouro, tá? E aí, quem gostou, deixe seu comentário, dê um joinha, compartilhe com a galera para quem quer assistir mais sobre a Copa Ouro ou sobre as competições organizadas pela CONCACAF. Detalhe, só lembrando, já fazendo um lembrete para vocês, mais para frente vai ter vídeo sobre a Champions League da CONCACAF. Pois é, tem a Libertadores aqui pra gente na Conmebol, tem a Liga dos Campeões para a UEFA, tem também a Champions League para a CONCACAF, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente, beleza? Então fica ligado que a gente vai falar sobre esse campeonato que tem crescido de maneira interessante por causa dos times que estão lá, muito porque os mexicanos também voltaram a disputar esse campeonato, então a gente vai falar sobre isso mais pra frente, beleza? Então, de novo, reforçando, curta, comente, compartilhe o canal, se inscreva no canal, toque o sininho para você ter notificações sempre que surgir um conteúdo novo, seguir as plataformas midiáticas, Facebook, Instagram, Kuwait, TikTok, o Twitter, o YouTube também, se inscrever. Então você ficar sempre antenado sobre o que está acontecendo no futebol além da fronteira, beleza? Eu sou o James, ficamos por aqui e até um próximo vídeo.